Você já ouviu investidores falando coisas como está precificado, o mercado está em bull, hora de fazer hedge, ou a carteira está balanceada e ficou sem entender nada? Fica tranquilo, o mercado financeiro tem um vocabulário próprio, quase como um idioma paralelo. E quem não entende esse idioma acaba tomando decisões ruins, não por falta de inteligência, mas por falta de tradução. Investir não é sobre ser gênio, é sobre entender o jogo que está sendo jogado. Quando alguém diz que algo já está precificado, significa que aquela informação já era esperada pelo mercado. O preço do ativo se ajusta antes mesmo da notícia sair oficialmente. Por isso, muitas vezes, uma notícia boa faz o preço cair e uma notícia ruim faz o preço subir. O mercado não reage à notícia, reage à diferença entre expectativa e realidade. O conceito de risco e retorno é a base de tudo. Não existe retorno alto sem risco. O que muda é se o risco é consciente ou não. Quem entende o risco escolhe correr. Quem não entende, corre do mesmo jeito, só que sem saber. A promessa de ganhos garantidos normalmente esconde riscos gigantescos. A diversificação serve para reduzir riscos específicos. Não é sobre ganhar mais, é sobre perder menos. Você pode errar em um ativo e ainda assim sair bem no conjunto. Isso se conecta diretamente ao perfil de dor, que não é o que você acha que é, mas como você reage quando o mercado vai contra você. Muitos se dizem agressivos na teoria, mas entram em pânico na prática. Outro termo fundamental é liquidez. Não adianta um investimento em muito se você não consegue acessar o dinheiro quando precisa. Liquidez alta traz flexibilidade, liquidez baixa exige planejamento. Investidores experientes sempre sabem onde está o dinheiro, curto, médio e longo prazo. Quando falamos em bull market, estamos falando de um período de otimismo, crescimento e valorização generalizada. Já o bear market é o oposto, medo, incerteza e quedas prolongadas. Um detalhe importante é que bull market fazem dinheiro parecer fácil, enquanto bear market ensinam lições caras. É no mercado de baixo que formam os grandes investimentos. A volatilidade mede a intensidade das oscilações do preço. Um ativo volátil não é necessariamente ruim, ele só exige preparo emocional. Quem confunde volatilidade com risco acaba vendendo no fundo e comprando no topo. Já a alavancagem amplifica tudo, ganhos e perdas. É uma ferramenta poderosa, mas extremamente perigosa. Usada sem controle, ela não dá chance alguma. Para a proteção, entra o hedge. Ele não serve para enriquecer, serve para preservar. Investidores usam hedge quando entendem que não podem controlar o mercado, mas podem controlar sua posição. Ouro, dólar, renda fixa, muitas vezes cumprem esse papel. Já o stop loss é um acordo consigo mesmo. Se chegar aqui, eu saio. Ele protege mais o psicológico do que o capital. O drawdown revela algo que o retorno final não mostra, sofrimento no meio do caminho. Dois investimentos podem render o mesmo final, mas um pode ter feito perder 40% antes de recuperar. Nem todo mundo aguenta esse trajeto. Por isso, entender drawdown é entender limites emocionais. A assimetria é o santo grau dos investimentos. Quando você arrisca pouco para ganhar muito, mas ela não aparece com clareza. Geralmente surge em momentos de medo extremo, quando quase ninguém quer comprar. O problema é que reconhecer a assimetria exige conhecimento e coragem. Muitos tentam fazer timing de mercado, tá o fundo e o topo. A realidade é que isso é quase impossível de forma com tempo. Por isso, estratégias como balanceada e buy and hold funcionam tão bem. Elas reduzem o impacto do ego e da emoção. Buy and hold não é comprar e esquecer, é comprar com critério e convicção. Existem também termos ligados à avaliação de ativo, como valuation, que é o processo de tentar estimar quando algo realmente vale. Não é previsão de preço, é análise de valor. Indicadores como PL, PVP, ROI e margem ajudam nisso, mas sozinhos não dizem nada. Números sem contexto enganam. No mercado financeiro, quem entende vocabulário entende o jogo. Não porque sabe de tudo, mas porque sabe o suficiente para não ser enganado. Investir bem não é sobre prever o futuro, é sobre tomar decisões melhores hoje. Outros fatores cruciais são os juros. Quando os juros sobem, o dinheiro fica mais caro, o crédito diminui e ativos sofrem. Quando os juros caem, o dinheiro busca rir. Entender a taxa básica e entender o ritmo da economia. Junto com ela vem a inflação, corre o poder de compra silenciosamente. Investir sem bater inflação é perder dinheiro devagar. O mercado também reage a dados macroeconômicos, emprego, crescimento, política fiscal e monetária. Investidores acompanham esses dados não porque gostam de, mas porque eles moldam expectativas modam. Além disso, existem os vieses comportamentais, o medo de perder, a ganância, o efeito manada e a confiança são responsáveis por maiores prejuízos do que qualquer crise. Quem entende termos, mas não controla emoções, continua errando. Investir é tanto psicológico quanto técnico. Outro erro comum é seguir recomendações sem entender o racional. Quando você entende os termos, entende também os riscos, o prazo e o objetivo. Informações não elimina risco, mas reduz drasticamente a chance de você ser manipulado por manchetes, influenciadores ou promessas fáceis. Além de todos esses conceitos, existe algo que quase ninguém fala. O mercado financeiro não pune quem erra, ele pune quem não sabe por que errou. Perdas fazem parte do jogo, mas perdas sem aprendizado viram ciclos de prejuízo. Por isso, investidores experientes mantêm registro das decisões, anotam o motivo de cada investimento e revisam o resultado, não para se culpar, mas para evoluir. Outro termo comentado é convicção. Convicção não é teimosia, é entender tão bem o investimento que você não entra em pânico quando o preço cai. Quem não tem convicção confunde correção com desastre, e o mercado testa a convicção o tempo todo. Existe também a diferença entre preço e valor. O preço é o que você paga, o valor é o que você recebe ao longo do tempo. O mercado oscila preço diariamente, mas o valor muda lentamente. Investidores de curto prazo vivem olhando o preço
investidores consistentes acompanham o fundamento. Muitos caem na armadilha do excesso de informação. Leem notícias demais, opiniões demais, gráficos demais. Informação sem filtro gera ansiedade, não vantagem. Saber o que ignorar é tão importante quanto saber o que acompanhar. Mercado recompensa clareza, não confusão. Outro ponto crucial é entender o ciclo econômico. Economias passam por expansão, pico, tração e recuperação. Cada fase favorece tipos diferentes de ativos. Quem ignora ciclos acha que o mercado mudou. Quem entende ciclos se posiciona antes. Também existe o conceito da margem de segurança. Investir deixando espaço para erro. Não comprar no melhor cenário possível, mas em um ponto onde, mesmo se algo der errado, o impacto seja limitado. E isso vai em investidores e especuladores. Vale falar sobre gestão de risco, que é do quanto investimento. Antes de decidir do que investir, muitos escolhem ativos, mas não escolhem o tamanho da posição que define uma perda será tolerável ou devastadora. O mercado também é movido pela liquidez global. Quando há muito dinheiro, ativos sobem. Quando o dinheiro sobe, tudo cai junto. Não é consciência, é fluxo. Quem entende fluxo, entende por que bons ativos caem em crise e sobem em recuperações. Por fim, existe a paciência, talvez o termo mais subestimado de todo. Juros compostos exigem tempo, estratégias sólidas exigem constância. Quem troca a estratégia toda semana nunca colhe resultado nenhum. Investir não é sobre estar certo o tempo todo, sobre errar pouco, errar barato, continuar no jogo, tempo suficiente para a probabilidade de trabalhar a seu favor. Se você chegou até aqui, já está à frente da maioria, porque enquanto muitos procuram dicas rápidas, você está aprendendo fundamento. No mercado financeiro, fundamentos vence modismo. Se esse vídeo te ajudou a te enxergar o mercado com mais clareza, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ainda se prende a esses termos. Comenta qual conceito mudou sua visão. Lembre-se, no mercado, quem entende o jogo constrói patrimônio, quem não entende, financia quem entende.